A Polícia Federal tornou pública hoje a investigação de um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares com direito a mandado de busca e apreensão dentro da Câmara dos Deputados. A operação fragiliza o Congresso na briga política pelo controle do orçamento público. Reportagem de Luciana Amaral. Os agentes federais passaram a manhã no gabinete do deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará. Também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar, em Brasília, e endereços em 5 cidades cearenses. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi o responsável por autorizar a operação. A polícia investiga o deputado por um suposto esquema de fraude e desvio de dinheiro público por meio de emendas parlamentares. O recurso seria usado, inclusive, para influenciar eleições municipais. Júnior Mano nega qualquer irregularidade. Parlamentares reconhecem a gravidade das acusações e, até aqui, não houve um movimento de defesa pública do colega. Uma parte do Congresso, no entanto, considera que a operação piorou o mal-estar entre os poderes, em um ambiente político já deflagrado. O episódio também reacende a insatisfação dos parlamentares com ações de policiais federais em gabinetes do Congresso. Entre os políticos, o consenso é de que o suposto esquema reforça a cobrança do ministro Flávio Dino por mais transparência para o pagamento das emendas parlamentares. Júnior Mano foi responsável pelo repasse de cerca de 100 milhões de reais em emendas só nos últimos 5 anos. Parlamentares ainda se preocupam com possíveis novas decisões de Dino sobre emendas. O ministro avalia, neste momento, a constitucionalidade do pagamento das emendas impositivas, criadas durante o governo Dilma Rousseff, no que foi a origem do avanço do Congresso sobre o orçamento da União. Nesta terça, Edinho Silva, presidente eleito do PT, questionou o papel do Supremo diante dos embates entre o Executivo e o Legislativo. O Supremo, toda vez que a contradição está instaurada, né, vem o Supremo como o poder moderador, e agora, nesse episódio do IOF, isso está mais do que caracterizado. Então, o Supremo também tendo que executar, tendo que exercer atribuições que não são suas, pelo menos historicamente nunca foram. Então é evidente que isso gera um desarranjo. Até o presidente do PT foi até diplomático ali. Ele disse: o Supremo está fazendo o que historicamente não era para ele fazer, e ele usa a palavra desarranjo, ele está sendo diplomático. Isso é um desarranjo ou uma profunda crise, Cristiano Noronha? É mais uma, eu não chamaria isso de crise, né? William, eu acho que crise é uma coisa ainda muito mais séria, né? Do que essa tensão, vamos dizer assim, entre os poderes, do que a gente está vivendo, né? Agora, essa questão das emendas parlamentares, esse processo de desvio não é uma coisa nova e não tem a ver necessariamente com o fato do Congresso ter aumentado o valor das emendas aos que os parlamentares têm direito. A gente olha, só para lembrar um escândalo que ficou bastante conhecido, que foi chamada CPI dos Anões do Orçamento, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, um grupo de parlamentares fazendo desvio de recursos das emendas parlamentares, que em 93 resultou nessa CPI dos Anões do Orçamento. Já era descoberto ali um desvio de emendas parlamentares para entidades filantrópicas, né, ligadas a parlamentares, a parentes de parlamentares, e também com destinação de recursos para as empreiteiras, onde se eram cobrados ali de 5% a 20% do valor das obras, né, para os parlamentares. Então, não é uma questão do volume, é uma questão efetivamente relacionada à questão da transparência, e vem aí essa exigência que o Supremo Tribunal está fazendo, com toda a razão, de ter maior transparência nessa destinação desses recursos públicos. Então, não é uma coisa nova, em primeiro lugar, e não tem a ver com o volume, né? Mas sim com
com uma relação bastante ali prejudicial que a gente encontra entre o mundo político e o setor privado e que acaba resultando nesse tipo de situação. A gente sempre faz manchete com o que as pessoas falam, né, Cristiano? Isso aí é um vício nosso jornalístico. A manchete do que você está dizendo é o seguinte: é a velha corrupção, não tem nada de novo nisso daí. Eu só tenho minha dúvida se uma cervejinha resolve, Jussara. Olha, na política e aqui nos bastidores em Brasília, não sei se cervejinha, mais um uísque, depende aí do gosto de quem estiver envolvido nessas tratativas. Pelo que consta, está mais para uísque, né, Jussara? Pois é, pelo que eu observo E para cima de 21 anos, já que o Noronha disse que isso aí é antigo, né? Então, com essa corrupção todo esse tempo, a qualidade do uísque deles deve ser hoje ou outra, né? Pelo que a gente acompanha aqui desses bastidores, é o uísque, a cervejinha não entra, não. Mas esse caso hoje de busca e apreensão no gabinete e outros endereços ligados ao deputado Júnior Mano, tem algo que me chamou a atenção. Eu fui conversar com alguns líderes, alguns integrantes da Câmara, porque não teve, neste momento, ninguém saindo em defesa, falando em como a gente viu em outras buscas e apreensões, falando assim, é um absurdo uma busca e apreensão no gabinete de um deputado. E aí eu fui entender por que isso não aconteceu agora, neste momento. E o que eles me disseram, e o que deu para entender, é que este caso atrapalha o Congresso justamente nessa questão do enfrentamento das emendas, nessa disputa pelas emendas que estão sendo tratadas pelo ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, que recentemente fez até uma audiência pública sobre esse fato. O Congresso tem 50 bilhões de reais em emendas neste ano e não quer perder nada. Recentemente, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que poderia, inclusive, discutir o valor das emendas nessa questão ali de ajuste fiscal, mas disse o seguinte, tem uma frase dele que ele tentou blindar as emendas, não perder esse poder, mas não podemos criminalizar as emendas. Quando vem uma operação como essa que a gente viu hoje, é justamente o que acontece. Então, conversando com alguns líderes hoje, eles me disseram isso, o que aconteceu hoje é péssimo. Porque é justamente o que a gente está tentando provar, que a gente tem direito nessas emendas, por mais que seja alvo de questionamento, e a gente está tentando proteger. Vem esse caso, vai colocar tudo no comboio, só aumenta a necessidade, uma nova medida ali, que pode ser tomada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que tem se dedicado a tentar colocar alguma ordem nesse descontrole das emendas parlamentares. Thaís, você adora uma questão institucional, até seu apelido aqui várias noites foi a nossa musa da institucionalidade. Veja só, fazendo de novo uma referência ao que acaba de dizer o novo presidente do PT, e eu estou insistindo nisso, porque é uma das raras vozes no PT que diz o seguinte, o STF está fazendo o que não devia fazer. É muito difícil para alguém nessa posição do PT admitir que o principal aliado do presidente Lula hoje para compensar os votos que ele não tem no Congresso, o STF, está fazendo o que não deveria fazer. Como é que fica, então, a questão da institucionalidade? O que o Supremo está encarregado agora é de conseguir uma conciliação nisto que o Cristiano Noronha descreveu como um longo processo histórico. Numa situação como a Jussara nos trouxe, não foi a palavra que ela usou, mas estremecimento, você concorda? Tensionamento, tensão entre os poderes, não é isso que você disse, Jussara? Sim, achei que você estava falando com a Thaís, sim. Não estou lendo ela corretamente. No meio disso, o Supremo vai achar um consenso? William, o gênio já saiu da garrafa, né? E diz que não volta. Depois que ele sai, ele não consegue mais voltar. Eu podia ter usado a pasta de dente, mas aí eu acho que não é tão representativo assim quanto o gênio, porque o gênio é esse sujeito que sai da lâmpada para resolver situações que os humanos não conseguiram fazer. A gente tem que fazer um pedido para ele, né? Ou 3. Então, mas o governo está fazendo vários pedidos a ele, né? Já passou dos 3 faz tempo, né? Não são 3 pedidos para o gênio? Depende se ele está afim de te atender. Agora, esse gênio é o gênio do mal? Não, ele não é o gênio nem do bem nem do mal. Mas você usou a expressão, o gênio saiu da garrafa. Quando o gênio sai da garrafa, ninguém controla mais nada, é isso? Ninguém controla mais e ele não tem como voltar, né? Ele não volta para a garrafa. Então, a pergunta que eu tenho feito é como vai ficar a institucionalidade depois de superada essa crise? Ou, para
dizer aqui, concordar com o Cristiano, não é exatamente uma crise, mas para superar um desencontro que tem ficado cada vez mais frequente. Olha, para nossa surpresa, estão reunidos agora Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann de um lado e do outro Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Estão todos na residência oficial da Câmara dos Deputados lá em Brasília. Foi uma surpresa, ninguém conseguiu antecipar isso, quando a gente soube já estavam lá. Imagina-se que estejam debatendo o IOF, não temos ainda informação do que está acontecendo lá. Eu e Jussara tratamos disso agora há pouco no Prime Time, o que é uma boa sinalização. Ambos os lados, né, têm desafios ali para apresentar uma solução para o Alexandre de Moraes ou para o STF, mas de qualquer forma... Você me permite uma parte nesse ponto? Pode. Porque a provocação que você está fazendo é excelente. Você diz, é ótimo que estejam reunidos lá os integrantes da política. Estão lá os presidentes das casas legislativas, a Gleisi Hoffmann, que é uma ministra com uma função política muito clara das relações institucionais, e o ministro da Fazenda, que é uma espécie de pivô nisso, ou seja, são os personagens da política, desculpa. A política. Política, vão achar que tem uma coisa freudiana aí, mas eu garanto que não. Foi só um erro de pronúncia mesmo. Então, ali os personagens da política. São eles que deveriam resolver isso. Aí você, Thaís, menciona, está faltando Alexandre de Moraes. Isso é o inédito dessa situação. Não, e assim, qual será o papel que o Alexandre de Moraes vai exercer? E aí, William, a minha dúvida é essa. E a dúvida que eu tenho ouvido e depois de resolvido esse conflito, essa vai passar a ser uma solução permanente? Mas aí está o ponto, Cristiano Noronha, o que o Alexandre de Moraes faria numa reunião dessa? Olha, William, o Alexandre de Moraes, o ministro, ele convocou uma reunião de conciliação para a próxima semana. Essa solução tem que ser apresentada, e a gente já viu alguns ministros manifestando que isso deveria vir, de fato, da política e menos do judiciário. Então, é muito bom que tenha essa conversa prévia para que, quando chegue efetivamente na próxima semana, os dois lados, executivo e legislativo, já estejam minimamente alinhados, né? E para que não chegue lá e, eventualmente, não vá se começar a reunião. Costuma-se dizer, né, que você já tem que chegar numa reunião com o que você quer decidido, apenas para bater o martelo. Então, muito provavelmente, esses dois poderes, nessa reunião, isso é muito saudável, porque essa conversa, ela antecede essa com o ministro, e eles veem ali até onde os dois lados podem ceder, né? Até onde o executivo pode ceder, até onde o legislativo pode ceder, e aí, na frente do ministro, a partir dessa decisão, ele vê ali o que pode estar amparado até legalmente, né? Já que ele mesmo apontou, o ministro Alexandre de Moraes, que há ilegalidade tanto no decreto do IOF, do Poder Executivo, quanto no decreto legislativo que foi aprovado lá pelo Congresso Nacional. Então, na minha opinião, é uma conversa muito boa que antecipa pode antecipar até um entendimento e, eventualmente, a gente chegar já na próxima semana com um encaminhamento dessa solução já bastante avançado. Você tem ideia que solução poderia ser essa, Jussara? Comenta-se em Brasília, aí no teu ambiente. Olha, algumas propostas circulam aqui, inclusive encontrar um meio termo para poder compensar ali, recompor o orçamento para que também não tenha perdas nas emendas parlamentares. Mas eu queria voltar no ponto que vocês estavam falando sobre a participação do STF. Eles estão reunidos agora, mas eles só estão reunidos porque veio uma decisão do ministro Alexandre de Moraes falando se entendam. Porque até então era Hugo Mota não falando com o presidente Lula, o ministro da Fazenda falando que não foi atendido por Hugo Mota, que esperava uma ligação, e a gente só vendo isso pela imprensa e eles não estavam se falando. Então, resolveram fazer essa reunião provocados pelo Supremo Tribunal Federal. E na decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele suspende o decreto do governo e suspende o PDL, e ele indica dúvidas em relação... Ele fala, olha, o governo pode fazer decreto sobre o IOF. Eu tenho dúvidas sobre o mérito disso aqui. Qual é a finalidade, na verdade? Qual é a finalidade? Agora, quando o ministro Alexandre de Moraes, ele faz determina que ele encontre uma conciliação, é porque eles não estavam resolvendo na política. É só um tanto. E o STF
é que, o próprio governo acionou o STF. Então, há uma crítica muitas vezes ao STF, mas é a própria política que aciona o STF. Peraí, Jussara, é breaking news, desculpa a interrupção. O Haddad acabou 22h18, o Haddad acabou de sair da reunião e não falou nada. Então é sério. Foi embora? Não? Eu vou mandar não é mensagens desculpa, aqui. posso me corrigir? Eu sou do tempo da fita. Posso voltar a fita, rodar de Pode, novo? volta a fita, volta a fita. Volta e roda. Volta e roda. O Haddad saiu da reunião. Não é que ele abandonou a reunião, tá? Olha o verbo, hein? Só ele saiu? Bom, pelo que a Luciana Amaral, nossa repórter, em campo, na rua, lugar de repórter, ela está na rua, lugar da repórter, nos informa que o Haddad deixou a reunião e não disse nada, é sério. Olha, a última vez que eles estiveram juntos, eles saíram dizendo que era uma reunião histórica, lembra? Que havia uma coisa de... Não durou 24 horas. Não durou nem 24 horas, era para ser uma reunião histórica. Vocês não estão vendo aí porque a câmera está focada em um de nós, mas eu estou vendo a expressão facial da Jussara, profundamente cética. E aí, Jussara? É porque eu falei assim, quando você falou que o Haddad saiu sem falar nada, o que eu pensei foi, pelo menos se poupou do constrangimento de falar que foi uma reunião histórica, como ele disse da outra vez. Aí a Thaís leu meu pensamento e já mencionou justamente essa declaração que foi dada lá na mesma residência oficial da Câmara, em que ele disse, não, uma noite histórica, chegamos a um entendimento. Então, acho que é até prudente da parte do ministro da Fernando Haddad, ao sair, não falar nada, porque ele vai ser cobrado isso. Porque realmente, vocês lembraram, mudou muito rápido o que eles estavam dizendo, que encontraram uma solução e nada, né? Depois a gente viu que aconteceu, uma derrota histórica para o governo. Olha, tem mais gente saindo da reunião, a Luciana está me informando aqui no ponto, enquanto estou aqui apresentando o programa. O Jacques Wagner também saiu sem falar. Até agora ninguém se arriscou a dizer que é uma reunião histórica. Para terminar esse segmento... Eu mandei mensagem aqui para o ministro Fernando Haddad, vamos ver se ele se posiciona, se ele responde alguma coisa, até acabar o jornal. Você vai adotar essa moda agora? O quê? De mandar mensagem? Durante o programa? Porque nós estamos aqui, a notícia está acontecendo, nós temos que saber, vamos ver. Noronha, para terminar, aí uma frase, é fim da guerra ou trégua? Uma trégua, vale lembrar que a gente ainda, o governo ainda tem outras batalhas aí a encarar pela frente. Tem a própria votação do projeto de lei do imposto de renda e daqui a pouco, William, entra a valer mesmo. A gente está só no aquecimento das eleições de 2026 e aí quando a gente estiver no processo eleitoral mais intenso, aí talvez a gente tenha mais confusões. Cristiano Noronha, se a gente tiver um processo eleitoral mais intenso, a gente não sai mais do ar.